Pessoal, hoje eu estou recebendo aqui no Bispa Sônia Talks uma mulher que ela faz jus ao nome de mulher. Porque você já viu mulher que tem uma função só? Ah, eu vou te contar. Essa daí é porque ainda está na barriga. Porque mulher, ela tem muitas funções, mas nem todas conseguem esse sucesso, nem todas têm achado esse caminho. E você vai hoje descobrir os segredos que fizeram essa mulher, que é muito bonita, é uma primeira-dama de uma das maiores cidades daqui do Brasil, esposa do prefeito que ganhou ali, ó, topo como muito cotado, com uma aprovação bem maior do que 70%. Gente, e ela, isso não ofusca, pelo contrário, a gente vê o quanto que uma mulher forte colabora, porque ela está à frente de inúmeros projetos sociais, tem transformado a vida de milhares de pessoas, assim como a dela foi transformada. Gente, hoje eu estou recebendo com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, alguém que também é minha amiga. E eu a conheço e eu tenho bastante autoridade. Eu não sou suspeita, eu sou habilitada, porque eu a conheço de andar com ela. Hoje eu estou aqui recebendo e você vai conversar comigo, vai saber de todos os detalhes, aqueles que o jornal não fala, né? É claro, mas no Bispa Sônia Talks você vai descobrir. Eu estou recebendo a Cilange Manga, que na realidade esse manga veio do manganhato, que é o como é, sobrenome inteiro, né? Ela é missionária com a missão de levar também a palavra que mudou a sua vida, mudou a sua casa, mudou a sua família. E mãe do Henrico e de coração da Júlia. Olha só, realmente é um coração que cabe muita gente. Ela é formada em comunicação, pós-graduada em marketing político. Olha que diferente. Hoje, ela está como presidente do Fundo Social de Sorocaba e também é suplente do senador Marcos Pontes. Exatamente, o astronauta. É esse aí que você está lembrando. Ela é a suplente. Olha, que mulher ativa. Como é que ela dá conta? Tem um amplo trabalho com mulheres empreendedoras, com mulheres na política, mostrando a importância da gente também se envolver nesses assuntos, e faz um trabalho nas igrejas lindo, lindo, com mulheres. Hoje eu estou falando com uma mulher com M maiúsculo, com a Cilange. Tudo bom, querida? Que delícia estar aqui. Para mim é um prazer, é uma honra. Lembro uma vez, Bispa, Deus me fez lembrar agora, um dia que a gente estava lá na Fazenda Renascer, e estavam várias igrejas, era um momento, acredito, com os jovens, tinha muitos jovens, e sentaram várias pastoras, bispas ali, conversando, e quando eu me dei conta, era uma reunião, e eu no meio, e eu falei, e agora? Eu tô aqui no meio, o que eu faço? Eu fico, eu não saio, e agora? E aí eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou ficar. Eu lembro que você olhou assim para mim com muito carinho, e falou assim, é como se você tivesse falado, fica, porque Deus vai falar com você aqui. E eu falei, gente, eu tô aqui no meio da mulherada, que era uma reunião ali das bispas, das pastoras, e eu falei, eu não vou sair daqui por nada, porque já tinha um sonho de te conhecer, e aí eu vejo hoje a nossa caminhada, e depois disso a gente foi caminhando e caminhando, então eu falo, olha como Deus faz, né? Isso Unipropósitos, porque Unipropósito. Então para mim é uma honra estar aqui, é uma honra. Eu falei, ouvindo você falar ali, eu falo, gente, quanta mulherada. A mulherada hoje faz 1001 coisas, né? Mas não é? Bispo. Então, hoje a mulherada, eu falei, gente, quando às vezes a mulher pergunta assim, poxa, eu não sei se eu tenho filho, se eu não tenho. Eu falo, gente, não precisa ter medo de nada. Não. Deus vai dar, né, provisão para você em todo o seu momento. Então, a
gente fica com essas dúvidas, com essas coisas na cabeça, mas Deus é especial. Deus me fez lembrar quando eu te conheci lá. E eu era uma menina, eu acho, ali. E assim, me considera ainda uma menina. Mas é uma menina linda. E aí eu falo, Deus, é isso, né? E depois disso a gente foi se encontrando, outras vezes se encontrando, né? Eu que falei, fomos se unindo o propósito. Então, isso é muito gostoso. E a gente teve assim, a gente vai chegar nessa parte aí, mas eu acho que o nosso momento de maior identidade, de maior conhecimento foi em Israel, gente. Foi. Depois eu quero, a gente vai dar um espaço aqui para Israel, porque foi muito forte estar com eles como casal, como servos de Deus, como pessoas buscando a bênção do Senhor. Ali foi muito... E assim, depois a gente até vai entrar, mas foi muito engraçado que não dava certo, assim, meu cartão não dava, porque, não, mas falta tanto, mas o cartão não aprovava, aqueles cartões online. Eu lembro que eu falei, ai, pastor, quer saber, pastor, vou desistir. Dele, não desiste não, isso é uma bênção. Pensa na bênção e tal. E aí eu falei, poxa, não é que o pastor me ajudou mesmo, tipo, a ter aquela paciência, porque assim, era documentação, era isso, guerra, era aquilo. Né? Era uma guerra, foi uma guerra. E aí eu falei, pastor, não acredito que deu certo. Ele falou, tá vendo, tá vendo? Então, assim, eu falo, por isso que a gente não pode desistir, né? Não, olha, eu vou começar então por Israel, porque já que a gente está aqui, então vamos, né? Foi uma viagem muito especial, e nessa viagem foram 3 prefeitos, que é uma coisa, 3 grandes representações, né? Foi o prefeito o Zé Ricardo, foi a esposa do prefeito Ricardo Nunes, e foi vocês como casal. Verdade, Então, assim, um grupo muito diferente, né, Silêncio? E o que mais me marcou, num determinado momento, bispo, aquilo é o que mais me marcou mesmo. Tá. Num determinado momento, o apóstolo falou, gente, eu gostaria que vocês falassem quantas vezes vocês já tiveram em Israel. Tá. E aí começaram, assim, o pessoal, olha, nós 5 vezes, o outro 3 vezes, o outro 2 vezes e o outro 7 vezes. Eu falei, não. Mas não é possível, como né? Assim, como né? assim? Como assim? 7 vezes? Não é possível, né? Eu ainda estava naquela de falar, nossa, foi difícil eu chegar até aqui, né? Tipo, você parcelando a viagem, tipo, uma guerra, né? E aí eu falei assim, 7 vezes. Aí eu chamei o casal, falei, vem cá. Por que você veio 7 vezes para Israel, né? Eu estava tentando achar uma explicação. Ele falou assim, é inexplicável. Ao final dessa viagem, ao longo do tempo, você vai entender. E assim, aos poucos, quando você termina, e aos poucos você vai entendendo, você já quer voltar. E aí, ao longo do tempo, olha, aconteceu tantas coisas na nossa vida que Israel foi um divisor de águas. Foi mesmo? Foi. Eu lembro que eu estava no Muro das Lamentações ali, e aí eu lembro que eu estava com meus pedidinhos, meus papelzinhos ali, né? E naquele dia, meu esposo abriu o caderno e foi olhar, era mais para o final do ano, foi olhar os pedidos que ele tinha feito no ano anterior ali. E aí estava lá, ir para Israel, mas ele já não lembrava de ter feito o pedido de ir para Israel, né? E aí ele falou, nossa... Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Né? Assim, e quando eu cheguei lá no Muro... eu colocando os nomes, Deus foi falando assim, não são esses seus inimigos, o que você acha que são seus inimigos, né? E aí eu falo, o que será que Deus quer falar comigo? E na verdade, Deus, depois que a gente voltou de lá, Deus abriu nossa mente para muitas coisas. Olha. Deus abriu nossa mente para Deus abriu nossa visão. Então eu entendi que às vezes são atitudes que nós temos, às vezes são expectativas que criamos em cima de pessoas. Então Deus mudou. Eu falo, eu costumo dizer que é como o rapaz que eu perguntei da 7ª viagem. Ele falou, não dá para explicar. Eu só sei que a sua vida se transforma. E é isso, nossa vida se transformou, nossa vida... E você sabe que, junto com nós, almoçou uma atriz, uma morena, de cabelo... Sim.
E esses dias eu comprei uma revista, nossa, ela explodiu. E você lembra que ela contava ali, pra gente esquecer o nome dela? Ela estava no início, e ela falando, e ela mostrando o Instagram, que ela tinha um jeito todo irreverência e tal. E que ela sentia muita dificuldade por ela ser da igreja e ao mesmo tempo artista. E ela contando ali com a gente, almoçamos inclusive, juntos. Afrodescendente, né? Afrodescendente, exatamente. Quando eu vi ela na revista, eu falei, gente, Deus também fez na vida dela, porque era o sonho dela de explodir, mas sem deixar de falar que ela era evangélica, de Deus. Então ela fala, poxa, eu sofro preconceito, né? De por estar na televisão, mas ser de Deus. E ela falava isso. E, gente, quando eu peguei, sem brincadeira, eu comprei várias caras, assim, por conta dela, porque ela estava em todas as caras. Olha. Uma ela estava na capa, outra ela estava embaixo, outra ela estava em cima, Olha. outra ela estava... Eu falei, gente, eu preciso um dia chegar de novo. Falei, Deus mudou a vida dela. E também era a primeira vez. Também. Né? Então eu falo, gente, não dá para explicar. É realmente a Terra Santa. É realmente mágico, né? Então... Eu tenho assim, um momento que me marcou muito de vocês, que foi no Vale de Josafá. Vocês estavam mais ou menos assim, não exatamente na minha frente, mas vocês estavam assim meio do lado, em frente a mim. E eu vi uma luz, uma visitação de Deus sobre vocês, de uma forma tão forte. Nós colocamos ali os pedidos de oração, nós fizemos ali aquela fogueira, queimamos os pedidos, colocamos pedras como memorial, né? A gente não pôde queimar, então a gente pôs pedras, né? E colocou ali como um memorial. E eu vi o Espírito Santo trabalhando tanto. Depois o apóstolo falou, olha, se você estiver perto de alguém que é seu amigo, ou você tem a liberdade, ou seu parente, faça uma oração. E vocês se abraçaram e oraram. Foi. E estava assim, não exatamente, mas bem, né? Lateralizado, mas em frente. E eu vi a presença do Espírito Santo ali. Eu falei, meu Deus. Eu falo assim, Israel em marcha para Jesus, para tudo. Porque é inexplicável. São tempos que Deus separa para nos marcar com, assim, além da nossa expectativa. Além da nossa... Mas extrapola tudo. Porque a marcha é um momento de evangelização. Não é? Né? O que foi a marcha para Jesus em Sorocaba esse ano? Sorocaba, lindo. Cilange. E assim, a gente chamando várias... não é placa de igreja, a gente chamando as pessoas para... Nós fizemos uma coisa bem legal que aconteceu lá, que foi uma competição de bandas. E ela foi dentro de uma determinada igreja. E o legal que foi assim, ó. Uma igreja ficou responsável pelo som. Uma igreja pelas bandas. A outra igreja pelo camarim. A outra igreja pelos seguranças. Estava lindo também o camarim. A outra igreja pela limpeza, porque no final ficou tudo limpinho. Então, assim, eu achei isso sensacional. Mas foi mesmo. Porque você se sente parte do processo. Sim. Todo mundo que vinha, né, sempre bem recebido. E assim, estourou, né? Porque foi... Meu Deus. Tinha muita gente, assim, foi... Eu falei, como que vai entrar tudo isso no parque? Eu falei, Jesus, como vai entrar? Gente, né? A marcha parecia a marcha de São Paulo. Muito lindo. Foi uma coisa tão forte. Porque tinha uma marcha na frente do nosso primeiro trio e uma outra atrás que não dava para ver o segundo trio. Olha, estava tanto assim que o apóstolo precisou pedir assim. Pedir para o pessoal. Porque tinha o pessoal da frente, né? Que não dava para andar o trio. Falou, pessoal, vocês da frente, eu vou pedir para que vocês se afastem para o trio passar e pedir para que vocês estejam atrás, porque a gente não está conseguindo andar. É verdade, foi mesmo. Então foi uma coisa muito forte. Foi muito lindo. As pessoas vestiram realmente a camisa. Né? Foi uma equipe, inclusive, antes para evangelizar, buscar o pessoal. Então, assim, bonito de ver. E uma colaboração. Eu acho que o propósito é esse, né? Eu falo assim, minha mãe
ficou lá num dos camarins fazendo crepe suíço. E ela, Eu ai, fui, filha. eu comi, Ela falava assim, ai, filha, poxa, que delícia, todo mundo querendo o meu crepe. Ela falava, e ela foi embora Mas feliz. o crepe dela estava tão famoso que eu estava em outro camarim e falava, Bispo, você precisa experimentar o crepe do camarim aqui do lado. Eu falei, não, mas eu não sabia que era sua mãe. Minha mãe. Aí eu fui, que delícia. Gente, para você ter uma ideia, essa Marcha para Jesus em Sorocaba terminou, inclusive, com um mover profético no altar. Foi algo... Olha, Marcha para Jesus, para mim, é um dia no céu. E Hebron é andar na Bíblia. É viver a Bíblia, é sentir a Bíblia na pele. E muitas cidades agora, bispo, estão pedindo, procurando o prefeito para falar como que eu faço para levar para minha cidade. Olha. Isso foi legal. A gente recebeu muitos prefeitos da região. Olha, que legal. E pedindo, né? Falou assim, como que eu faço para levar para minha cidade? Como que a gente se organiza para isso? Como que a gente coloca num calendário? Porque agora a Marcha para Jesus em Sorocaba faz parte do calendário oficial. Virou lei, Olha, projeto de lei, então ela faz parte. Então, e eles querem saber como faz, né? Então, isso é legal, porque nada melhor do que uma cidade abençoada para abençoar seu povo, né? E fazer com que a cidade aí possa crescer e seu gerar povo uma ser, comunhão, gerar uma união, um mover profético. Muitas pessoas têm um encontro com Jesus, muitos se batizam, inclusive, na marcha. É algo tremendo, gente. E Israel só indo. Só indo. Só indo. E eu quero te falar, não vá para fazer turismo, porque não é um lugar de turismo. Não vá com uma companhia que você, de repente, não tenha certeza que vai te ministrar, que vai te acompanhar, que vai orar, ou com uma agência que é a mais barata, porque não é o caso. Você precisa ir na segurança de que você vai ter aqueles momentos com Deus em tranquilidade, vai ser ministrado, vai ser abençoado. Eu preciso recomendar Hebron Turismo, porque realmente Israel é Hebron Turismo para mim. Uma pessoa que, olha, eu estou indo já pela, acho que 40ª vez, se não for, está quase isso, e já sofri no começo, já sofri. Mas agora faz muitos anos que o Hebron Turismo a gente tem tido uma grande bênção. Mas a diferença, né? Porque você ir com uma equipe que você fala assim, preciso de um carro. Como que eu faço? Que te orienta, como, por né? exemplo, o Manga teve uma reunião com né? empresários lá extra a peregrinação. O pessoal ajudou, foi com ele, colocou no carro. Então, assim, isso faz toda a diferença de você chegar num hotel, falar, não, as suas malas vão estar aqui, tá ali, porque você não entende nada no país. Né? É o que você falou, você não está lá para passear, para nada disso. Então, é muito importante você ter essa assessoria, de você chegar no aeroporto e ser conduzido de uma maneira. Então, isso faz total diferença. Eu falo, para ir para Israel tem que ter esse suporte, porque senão você vai acaba perder se desgastando. Aí aquele negócio que era para ser legal se torna desgastante. Pesado, exatamente. Você é roubado naquilo que ia ser uma grande bênção para a tua vida. Exatamente. E eu quero te recomendar, vá mesmo. Mas eu quero saber, eu acho que aquela pergunta que não quer calar, todo mundo quer saber como é que aconteceu Cirlange e Manga. Como é que foi? Ele fala assim, quando eu estava para me converter, ele fala assim, você que me pediu em namoro. Ele é cara de pau ainda. Olha isso. Sabe? Não, a apóstolo também fala que eu que fui atrás dele, eu não sei. Eu falo assim, pare, né? E nas redes sociais, Manga sempre brinca muito, né? Ele mais comigo, porque eu
quando eu vou brincar com ele, eu tenho dó, sabe? Eu falo, ai, não vou fazer, sabe? Aquela coisa de eu, ai... Deixa ele levar essa vantagenzinha, vai. Agora ele já é mais criativo, mais rápido. Eu falo, ai, não acredito, né? Ele me pega dormindo. E aí, quando ele chega na rua, assim, as mulheres, as famílias falam assim, poxa, que legal aquela parte que você brincou com a sua esposa, que você pegou ela dormindo. Eu falo, ai, eu fico com dó de fazer com ele, eu tá vendo? Mas assim, quando eu me converti, logo que eu me converti... Como é que foi que você se converteu? O que acontece? Minha família sempre foi evangélica e eu ainda não. Fiz a crisma, era católica e tal, mas não... E a minha mãe começou a ir. E ela lembra que minha mãe falava assim, filha, você não vai, mas sua foto vai. Eu não deixo ninguém sentar no seu banco. Então, olha. E minha mãe usava uns golpes baixos. Falava assim, no Dia das Mães não quero nada, eu quero que você vá na igreja. Ela fazia assim, né? E aí, enfim, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? E eu lembro que sempre fui uma boa filha, assim, né? Então, eu ia com ela, mesmo reclamando, mas ia. Enfim, até que um dia... eu fui fazer uma operação plástica, eu fui reduzir o seio. Na época eu tinha um seio bem grande, ainda tenho, porque esse negócio não reduz. Eu falei, você engorda e aumenta de novo. Aí eu fui, a turma falou, tem silicone? Não tem silicone. Aqui não... que é isso mesmo. É de fábrica, não tem jeito. Já troquei, mas então assim. E aí eu fui fazer uma operação e tal. E aí eu estava na igreja, fui na igreja com a minha irmã, que minha irmã também é pastora. Olha. E quando chegou lá, ela falou, não, você vai na igreja, que eu fui fazer essa operação em São Paulo, moro em Sorocaba. E aí ela já é mais ligada no silicone, na coisa, né, e tal. Eu não tenho silicone, mas ela é mais ligada nisso. Tá. E aí ela acabou me incentivando a fazer, fui. E aí, nisso, ela falou, não, você vai na igreja comigo. Né? Porque quando a gente é convertido, a gente, não, você vai. Você vai, né? Você começa a dar ordem no outro. Você começa a ficar tão desesperado de ver o outro não ir, você já começa... Não, eu falo assim pro meu filho, mãe, domingo, não, você vai na igreja. Não, mãe, vai, lógico que você vai. Não, isso aqui é assim, é indiscutível. É pacífico, passa pra próxima. Não tem, né? Então... Aí ela falou, não, você vai. E aí eu fui, chegou lá, o pastor falou, olha, coloca um propósito na sua vida, escreva aqui no papel, vou subir ao monte e tal. Não tinha muito entendimento, mas fiz meu propósito, né? E naquilo, e eu queria também, já estava com 20 e poucos anos, queria achar uma pessoa para casar, na verdade. Eu falo que eu nasci para casar. E aí, escrevi o propósito, que eu queria uma pessoa, tal. E no outro dia eu ia vir para Sorocaba, voltar para Sorocaba para fazer um curso que eu tinha e tal, e estava operada. Mas eu falei, mas como eu paguei o curso, eu vou e tal. Cheguei no curso de marketing, conheci o Manga. Chegou eu e ele atrasados, os dois no mesmo curso e tal. E aí ele chegou muito simpático, o Manga sempre foi da TV e tal. E ele falou que também tinha o mesmo propósito. Ele tinha saído da dependência química, conhecido a Deus, e ele precisava de alguém que tivesse o mesmo propósito para ele mudar de vida e tal. E ele pediu a Deus que Deus, ele não ia falar, mas que a pessoa ia falar de Deus para ele, a mulher. Aí tal, na hora do intervalo, a gente foi almoçar, e tal, entrei no carro. Ele falou, não, vamos todo mundo almoçar. Pensei, não posso ir com esse moço, nunca vi, né? Aí o pessoal ali falou, não, a gente vai todo mundo junto. Aí a gente foi almoçar, daí eu falei, vi um DVD de música evangélica, falei, mas você é da igreja? Disse que ele já olhou e falou, era Deus. É essa, tão bonita. Já foi o sinal. Falou de DVD, já valeu. Já tá bom, já tá valendo. Já valeu, né? Aí eu falo assim, você é cara de pau, você já chegou olhando, porque não é possível, você já só esperou uma deixa dessa, já né? pôs o DVD lá pra alguém falar. Pra alguém falar. E aí eu falei, poxa, você é evangélico, né? E aí, dali, depois de 11 meses, a gente se casou. Uau! 11 meses. Foi rápido, por quê? Primeiro que a gente queria ter um namoro santo,
né? A gente queria fazer de uma maneira diferente do que a gente já tinha feito na vida. Então, a gente, né, uniu os propósitos e tal. Então, em 3 meses a gente decidiu, daí a gente foi comprar uma casa, foi unir tudo. E aí a gente se casou. Então foi assim. Mal você sabia que você estava fazendo aquela cirurgia para casar. Olha aí, gente. Olha isso. É verdade. Ela já estava se arrumando para casar. A minha sogra, hoje assim, minha sogra fala assim, não, você é a nora preferida. Ela fala assim para mim. Mas assim, ela brinca com as outras noras, mas ela fala assim, no começo foi assustador, né? Para minha mãe, não. Porque a minha mãe, como já convertida, fala, não, né, se vocês querem ter um namoro santo e tal, então vocês tá precisam se certo. casar, tá certo. Já tava na idade, os dois, né, tal. Não tem muito o que namorar, né? Pra minha sogra já foi um susto, né? Se fosse, como nossa, assim? Meu como filho assim? vai sair daqui? Vai sair de casa, vai sair meu de caçula, casa já? Agora? Como? Meu caçula agora e tal. Agora que voltou pra casa, vai sair de novo. E olha, Bissa, você sabe que eu ainda tenho um grande sonho de até fazer uma festa, porque eu não tive uma festa de casamento, mas casei na igreja, de noiva. E como a gente não tinha condições, e o Manga já era muito conhecido, eu falei que a gente inovou. O que a gente fez? A gente casou com 2 pastores, porque ele ainda estava em uma igreja e eu em outra. Tá. E ainda a gente casou com 2 pastores, mas aos poucos... Quer dizer que falta de pastor não foi. Não foi. E assim, aos poucos, assim, aí você vai entendendo propósitos, enfim. E assim, e aí eu falei assim, poxa, como que faz pra gente convidar todo mundo para não ficar chateado e tal? E a gente casou na igreja, somente na igreja. Fizemos uma caixa grande de doces, todo mundo levou embora e tal. Então, e os amigos que gostavam da gente foram lá. Então, eu casei de noiva, tudo com decoração e tudo. E assim, fomos viajar. Vamos fazer essa festa. Eu falei, quando a gente completar, agora vai ter que ser 15 anos, porque eu já tô com 13 de casado. Quando a gente completar 15 ou 20, a gente faz uma festa. Porque com certeza. E desde aquele tempo, o Manga já conhecia muita gente. E o que ele fazia? Ele era vendedor de carro, mas ele já apresentava programas no SBT, na televisão. Eu sabia que ele tinha sido de TV. E você sabe que até hoje muita gente, eu lembro você, comprei. Isso. E ele sempre foi muito diferente. Então ele quebrava o prato, ele não sei o quê. Ele chamava atenção de algum jeito. De algum jeito. Então, quando a gente foi casar, ele já era muito conhecido. Tá. Né? E aí, tanto é que a igreja teve 400 pessoas, né? Uau! Então eu falei, quer dizer, não dava para dar festa. Não dava assim, para né, dar também, festa, né? porque a gente estava começando uma nova vida. Sim. Tinha acabado de comprar uma casa, né? Então eu falei, não é certo a gente, Mas você sabe que hoje em dia, essa semana passada, um casal veio falar, olha, nós vamos casar no civil, mas a gente só vai poder casar no religioso o ano que vem. Tem algum problema? Porque a gente quer casar com a igreja decorada e tudo isso, mas falei, não, querido, não tem problema. Falou, sabe por quê? Porque a gente está casado no civil, nós queríamos fazer a nossa lua de mel em Israel e reafirmar lá em Israel. Que coisa é... Eu falei, então, olha, a ordem dos fatores não altera o resultado. E você sabe que é tão propósito que hoje, veja, como eu tinha o desejo de casar de noiva e tal, de entrar, né? Hoje nós temos um projeto na prefeitura que chama Casamento Comunitário. Vocês têm e aí isso? A gente casa o povo que não teve oportunidade. Silange, que coisa linda. E aí, assim, esse ano porque às agora... vezes a pessoa não casa porque não tem o valor para dar entrada. Exatamente. Nas custas do cartório. E a gente tem que ajudá-los, porque às vezes a pessoa não consegue passar da parte da burocracia, né? Então, precisa juntar documentos, porque ele vai formar uma nova família ali, né? Então, assim, e hoje a gente, por ano, primeiro ano a gente casou umas 200, o ano passado umas 100. Eu já casei. Como é todo mundo? É assim, a pessoa se inscreve, ela tem algumas regrinhas que ela tem que comprovar que ela não tem condições de fazer as custas. Tá. Nós, enquanto cartório, bancamos todas as custas de cartório. Olha, que legal. Aí a gente depois, no final do ano, a gente faz a festa com
vestido de noiva. Todas vão vestidas de noiva? Todas vão vestidas de noiva, os homens, tudo arrumadinho. Ai. A gente arruma elas, tudo na universidade que a gente tem do trabalhador, e lá os próprios cursos de cabeleireira arruma elas. Olha que gente, legal! É maravilhoso. Quer dizer que o próprio Fundo Social, o Fundo Social, é. que promove vários cursos, então vai lá, a maquiadora maqueia, que faz a unha, faz a unha. É o sapato, é tudo, todos os detalhes. Ela sai, aí tem o pessoal, o curso de costureira que arruma os detalhes do vestido, né? Tá. Então, são vestidos de aluguel. De aluguel, que hoje são vestidos nossos, né? Tá. Então, já é acervo da prefeitura. Nosso, já é acervo. Daí a cada Gente. Terminou agora, elas devolvem, a gente manda para a lavanderia devolve, e agora elas estão na prova de vestido. A gente vai casar umas 150 agora. Quando? No final. Vai ser, não tem a data exata. Mas pro fim do ano. É no final do ano. É no começo de dezembro. E aí a gente casa muita gente. Ai, É até gente. engraçado. O Manga, a última vez, disse assim, delícia, mas não gente. acaba, gente. Eu falei assim, acelera o passo, gente. Acelera, porque não parava de entrar casal. E é Porque bonito. na marcha nupcial vai entrando. Vai entrando. E não parava de entrar. E as noivas querem fazer. Às Claro, vezes leva a todas daminha. querem entrar, E né? leva, às vezes, famílias assim, senhores. É de jovens. Teve um jovem que ele falou assim, Manga, você me tirou da rua. Eu vendia pipoca na rua. Né? Você me tirou da rua. Tirou eu e tirou minha esposa. Hoje a gente está casado no civil e está casando aqui. No religioso. Recebi Não, da bênção festa de Deus. com salgadinho, com tudo. Que delícia! É uma delícia. Num Gente, salão olha, vai muito ter gente que lindo. vai mudar para Sorocaba para casar. Tá vendo? Ó? Lá em Sorocaba você casa. Tá vendo? E Olha, assim, a olha aí. importância, né, Bispo, é de formar a família, né? A importância de você seguir um mandamento, né, religioso. E muitas mulheres, não só mulheres, faz muita diferença a bênção isso. de Deus. Olha, eu vejo, como pastora, pessoas que se amam. O marido ama, é desesperado pela esposa, a esposa pelo marido, mas eles não conseguem conviver. É a falta da bênção de Deus, Solange. É verdade. Solange, a falta da bênção de Deus. Eu acho que muita gente chama de Solange de vez em quando, não? Silene. Vai indo, né? Vai por aí, né? E aí, de onde veio esse nome? A tua mãe já te explicou? Olha, você sabe, ela fala que foi uma artista na época que ela tá. Antigamente eles tinham muito isso de ter alguém que tá em alta, né? É verdade, porque o meu nome de uma. Aí, ó. De uma. Diz que era uma novela do rádio, que era a Sônia de Altenberg. O meu avô era apaixonado pela Sônia de Altenberg. E eu, a primeira neta, ele que botou o nome. Então, diz que era uma artista na época e tal, de uma Silane. novela, e aí colocaram, e aí todo mundo pergunta. Você já encontrou alguma outra Silane? Esses dias me chamou uma moça, falou, de onde será que vem nosso nome e tal? Olha, esses dias? Esses dias. Olha, então quer dizer que você passou Tá, muito tempo sendo filha única. E aí, enfim, e assim, essa questão do casamento, né? Hoje, a importância do casal, da união do casal, né, Bispa? O quanto é importante, eu estava falando aqui quando o apóstolo passou, que fala que a gente é puxa-saco dos maridos, né? Mas eu eu falo que eu chego nos lugares. Mas é que porque a gente admira o marido da gente, né? Às vezes eu falo assim, fala do Manga. Eu falo, fala do Manga. Ou quando o Manga chega em casa, ele fala assim, você falou de mim? Olha, você sabe que eu falo? Que Jesus falou que o profeta não tem honra na sua casa, mas também que a gente faria obras maiores do que a dele. Então, para nós foi deixado que o profeta tem honra na sua casa. Amém. Né? E realmente, são maridos... Puxa, a gente... Não é só você que o admira. É o primeiro mandato do Manga. E ele gente, no Brasil inteiro, não sei quantas mil prefeituras nós temos no Brasil. São algumas milhares de prefeituras. O Manga pegou ali, primeiro lugar, segundo lugar, gente. É um destaque muito grande.
E eu falo assim, ele ama o que faz, né? Então... E você ama também. Porque assim, eu tô vendo aqui o brilho nos teus olhos, você falando aqui do casamento. Você tá casando junto com ela, né? É verdade. E assim, e ele gosta. Eu lembro que quando ele foi para entrar na política, veja... Como é que foi? O que eu pensava? Eu falava assim, Manga... O que vocês faziam antes? Ele era do comércio e eu trabalhava numa empresa, numa distribuidora da marca 3M. Uma multinacional. Uma multinacional e tal. Então, trabalhei por 20 anos lá, no mesmo lugar. E aí, meu patrão gostava muito de mim, o patrão dele gostava muito dele pronto, e tal. Estamos arrumados. Aí... Só que assim, eu sempre tive uma veia empreendedora. Meus pais sempre empreendedores e tal. E eu... Bom, gente, uma mãe que nem na Marcha para Jesus sossega vai me arrumar para fazer crepe. O que você espera? O que você espera de uma filha dessa? E você sabe que essa semana alguém me falou assim, eu estava tentando achar uma palavra e ela falou assim, Silande, ser protagonista da sua história. Olha. Veja, quando você... A questão de ser empreendedor ou não, mas assim, você ser protagonista, de você decidir o que você vai fazer da tua vida. Né? E eu sentia aquela falta de liberdade. Então eu cheguei para o meu patrão e falei, olha, daqui uns anos eu vou sair. Eu preciso que você me ajude a sair da sua empresa. Eu não queria nunca prejudicá-lo, né? Não é uma questão de não gostar, não, mas eu precisava voar. Outros desafios. Outros desafios. E já estava vindo uma nova geração dentro da empresa, então eu falava para ele, eu preciso sair, mas eu não quero te largar, eu quero que você me ajude a sair, né? Entendi. E eu falava assim, então... Me ajuda. E eu falava assim, vamos começar eu eliminando trabalhar. algumas coisas, vamos começar eu passando, vamos começar eu delegando algumas coisas, para que eu, né, me sinta mais confortável para sair. E ele tinha um sonho na política. Ele, desde pequenininho, minha sogra fala que ele queria, ela ia nos brechó, comprava paletó, para ele ir nos comícios, porque antes tinha os comícios, lembra os comícios de show? Eu lembro. Ele queria ficar lá na frente, imitava os políticos. Isso. E tanto é que quando ele tinha 8 anos, ele foi candidato a prefeito na escola. Não. Eu preciso, eu vou mandar a foto, acho que dentro do livro tem, alguém pega para mim, dentro do livro que ele escreveu, tem a foto dele. A foto dele de quando ele foi candidato, de 8 anos. Quando a gente se conheceu, que a gente começou, né, contar a história, eu falei assim, ele falou assim, eu tenho um sonho de ser prefeito. Olha. Ele falou. Só que assim, Bispa, não tinha um sobrenome. Eu pensava, quem é nós dois, né? Tipo... Na fila do pão, né? Na fila do pão. Não tinha sobrenome, não tinha um histórico, assim, uma veia política para falar, não, meu tio foi, sei lá. Alguém um padrinho. Que pudesse ensinar alguma coisa. Não tinha nada. E aí, ele falou o seguinte, aí um dia, ele falou assim, eu vou sair para vereador. Você topa? Só que assim, imagina, ele ganhava X, ele ia ganhar menos 3. Assim, ele ganhava na época uns 30 mil, ele ia ganhar 5, 6. Eu falei, Jesus amado, caramba, né? O que é isso? Tem certeza? Isso já há 12 anos atrás. Aí um dia ele fala, não, eu vou sair. Aí a mãe falava, não saia. Daí o patrão falava, não saia. Porque se você perder, você não vai voltar aqui. E tal. E ficava aquela guerra. Chegou, e a gente, naquele primeiro amor da fé, trabalhando com os jovens, fazendo trabalho social na igreja, porque uniu eu e ele. Né? Trabalhando com isso, com aquilo. Quer dizer que esse negócio de trabalho social já estava na veia. Nós já tocava, né? Na época, fazia o trabalho na igreja e tal. Aí um dia eu sentei com ele e falei, Manga, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um propósito, eu e você. Nós somos da área de marketing, nós vamos desenhar o nosso planejamento, nós sabemos como fazer, nós vamos se programar, nós vamos guardar dinheiro, não vamos depender de ninguém. Nós vamos fazer assim, assado. Você vai sair do seu emprego, eu vou pagar todas as contas da casa, né? Nós vamos deixar de ter algumas coisas de finais de semana, né? Para você sair 6 meses antes da campanha. Só que é o seguinte, nós não vamos mais ouvir ninguém.
nenhuma opinião de mais ninguém. Mesmo que o fulano chegue aqui e fale, eu vou te dar tanto, mesmo que não sei o quê. Fechou a porta para o passado. Nós não vamos mais ouvir ninguém. E eu também não quero mais que você venha, mas o fulano falou e tal. E a gente teve muita proposta, né? Venha trabalhar comigo, que eu dou tanto. Venha. E, olha, aquele dia a gente selou, porque a cidade tinha um histórico de que ninguém ganhava em primeira eleição. Olha. Ninguém ganhava. Nunca teve um vereador que entrou e ganhou. E o vereador lançava, perdia, lançava, ele só entrava na segunda ou na terceira. Entendi. E aí eu falei, olha, a gente vai quebrar isso. E aí a gente começou os propósitos. A gente sempre foi de subir no monte. Para orar. Sempre foi para orar. E levava os propósitos. Eu sou testemunha, porque eu conheço o Manga. Quando ele lançou a candidatura de vereador, porque ele esteve na Renascer. E eu lembro que foi um culto que eu estava pregando. Foi. Então, eu lembro disso. E também sou testemunha de que eles sobem no monte, porque várias vezes eles subiram no monte lá na Fazenda Renascer. Com a igreja, com o grupo deles. Hoje a gente só sobe lá, na verdade. Porque depois que a gente... descobriu o monte da Renascer, aí a gente acaba subindo lá e tal. Então, assim... E aí a gente subiu nos propósitos, começou a fazer uns propósitos e tal. E aí ele foi eleito. Eu lembro, estava eu e ele. Eu lembro como hoje. Na apuração, eu falo que até hoje eu sinto essa sensação. Olha que engraçado. Na apuração, só eu e ele. Porque, assim, é uma mistura de um monte de coisas, né? Eu e ele. E o nome dele, às vezes, a turma, assim... Primeiro que ninguém dava o crédito de falar... não, esse não tem chance. Quando se falar, agora saiu. Era 90% e não tinha dado o nome dele ainda aparecendo. Ai, Jesus. Aí eu falei já tinha apurado 90% dos votos. E o nome dele... Não. Ai, Senhor. Nós subimos, nós joelhamos. E aí eu falei, nós vamos descer. A hora que descer, porque Deus já tinha falado conosco. Já tinha entregado, sabe? Entendi. Assim, de que vocês iam ser eleitos. Que iria ser. Era uma loucura para o mundo. Loucura, gente. Aí eu falo, era uma loucura. Nós descemos, bispo. Aí falou, lista oficial. Ele ganhou em 6º lugar, com 4.500. Ele sabe o número decor, né? 4.500 votos. Nos 10% estava ele. Estava. E assim, ele ganhou nos 95%. Gente, a turma perguntava assim, quem é esse Rodrigo Manga que apareceu aqui? Porque ele não era um Saiu nome... da onde? A turma, quem é esse? É feirante? Aí a turma dizia, é um que vende lá vende carro, sabe? Assim. Mas assim, e aí ele foi eleito, mas tava eu e ele só, e assim... Depois chegou outras pessoas, daí que a gente foi se dar conta. Eu preciso dar uma pausa aqui. Quando você tem um sonho, ande com quem te ajuda a viver esse sonho, ou então ande sozinho. É verdade. Agora, quando 2 concordam e ligam na terra, está ligado no céu. É verdade. Então, a Cirlândia entrou em concordância com ele e falou, olha, nós vamos ficar sem a pizza, nós vamos ficar sem as férias, nós não vamos para a praia, sabe? Tem coisa, inclusive, que a gente não vai comprar mesmo. Não vamos comprar roupa, não vamos comprar... Mas nós vamos investir 6 meses e não vamos tampar. Você sabe que eu falei hoje para a funcionária lá de casa? E eu falei assim... eu falei para ela assim, Regina... Você lembra quando... Olha o que a gente fazia. Eu falo, é engraçado, mas Deus faz você lembrar. A gente... Manga não tinha condições e ele sempre gostou das camisas, né? E meu cunhado andava sempre alinhado com umas camisas bonitas, mas eram cunhado, caras, irmão né? da... O meu cunhado é esposo da minha irmã. Tá. Ele andava sempre bem alinhado e tal. E aí eu falava assim, bispo,
você não pode, as camisas que você não dá, Você dá não pro quer Manga. mais, Só né? que assim, ele tinha um braço muito mais comprido que o Manga, então a gente mandava cortar aqui, a gente cortava na altura, e aí a turma perguntava assim, o que que é essa sigla? Que era a sigla do Bispo. Não era do Manga, né? Entendi, Né? entendi. Então não tinha nada a ver com, né? Daí ele falou assim, é minha marca, né? E por muitos anos e muitos anos a gente É a marca da provisão de Deus na minha vida. Isso, e aí eu falo assim, poxa, e eu ia lá e falava assim, Bispo, você tem gravata para doar? Porque o Manga sempre dava as gravatas. Quando o povo vinha e falava, Manga, me dá sua gravata. E eu, ai, você deu uma gravata. Não, de novo, não, de novo. Era a última. Aí, então, hoje, e aí hoje, assim, eu Aí, graças a olho- Deus, hoje já quase que não usa hoje mais eu- gravata, né, gente? E Aleluia. aí eu falava, não acredito que você deu aquela gravata. E assim, e eu lembro que eu ia lá e falava, Bispo, tem alguma gravata para doar, né? Então, e eu falo assim, como Deus faz, né? E assim foi. Depois, até hoje, ele é o vereador mais votado da cidade, Uau. com 11 mil e poucos Porque votos. ele teve 2 ou 3 mandatos de Dois vereador. mandatos. 2 mandatos. Quando ele falou que ia sair prefeito, eu nunca duvidei. Porque eu falei, cara, se o Manga falou que vai ser, é porque vai ser. É porque Deus É falou porque com vai ele. ser. porque- Então. Também era uma coisa assim que... Então, assim. Ele falou, não precisa ter nome, sobrenome. Então, a mensagem Precisa é ter uma muito aprovação que- de Deus. a mensagem que a gente precisa passar é isso, que às vezes você fica olhando condições, às vezes você fica olhando e não precisa. O que você precisa ter é o desejo no coração. E uma aprovação pedir de a Deus. Né? aprovação de Deus, né? E Saber que essa é a tua missão. a tua missão. Você não está é copiando isso, de outro. É. Não é porque o outro é. Não, é porque Deus pôs esse desejo no meu coração. E essa, eu falei assim, e esse é o nosso trabalho, né? Porque através daí da questão política, a gente leva a palavra de Deus, a gente, você tem o temor de Deus para você lidar, né? Antes, a maioria das pessoas da política tivessem um temor, né? Que eu falo, se ele for Que é convertido ou não, mas diferente. se ele tiver o temor, ele Sim. vai... É porque faz aquilo que ama. Aquilo que está fazendo porque ama, porque nasceu para fazer isso, foi formado por Deus para fazer isso. Cada um de nós tem uma missão, né, É uma Cirlange? missão. Então, assim, hoje eu falo assim, Deus dá oportunidade para a gente entrar em cada lugar. Deus dá oportunidade de cada... Você sabe que nós ajudamos o Sul agora, recentemente. Verdade, nessa enchente? Nessa enchente. Mandamos um caminhão com 25 toneladas Uau! de colchão, alimento e tal, porque a gente ajudou o Rio naquela época. Ajudou também? E ajudou o Litoral Norte. Nossa, que a gente já começou esse ano dessa Exatamente. forma. E aí eu falei, chegando no final de semana, não lembro o dia que era, acho que foi depois do feriado. E aí eu falei, se a gente ajudou lá, a gente precisa ajudar o Sul. Eu sei que está longe, mas a gente precisa resolver. Então, ele falou, mas não vai dar tempo até domingo. Eu falei, dá, vamos fazer um vídeo agora. A gente fez um vídeo, chamou a população para um domingo, juntou tudo e assim... E a população vem. Vem. A Vem, gente, sabe o que a Cirlange. gente fazia? Olha o que a gente fazia. Fez um drive das 10 a 1h da tarde. A gente saiu da igreja. Então, eu falei assim, primeiro a gente vai na igreja, saindo da igreja a gente vai. Tá. E aí, os carros começaram a chegar. E quando eles passavam pelo drive, a gente batia a palma. Então, eles saíam, assim, do outro lado, assim... Felizes por ter feito. Felizes independente por poder da doar. quantidade. Aí eu falava assim, como é seu nome? É José. Palmas pro José! O José saía todo assim, um chorava, outro dava risada, outro... Era bonito demais. E aí, assim, e eu falo que até hoje eu recebo doação lá, porque nunca faltou. Nunca faltou. Eu falo assim, até hoje nós temos uma campanha na prefeitura chamada Fome Não é Fake. Fome não é fake. E quem me deu o nome foi um padre. Um padre chegou e falou assim, Cirlange, eu queria dar uma sugestão. O que você acha desse nome?
Eu olhei pro padre e falei, já enxerguei longe, né? Falei, quer saber? Vou unir o padre, vou unir a igreja evangélica, vou unir todo mundo e vou fazer essa campanha. Que fome bate em toda a porta, né? Porque ela realmente não é fake. E aí, olha que legal, é só um adendo. Quando a gente estava indo mandar as mercadorias para o sul, eu recebi muito assim, olha, você pode colocar essas palavras, panfletinho assim, de oração, no meio. Que lindo. Então, assim, você coloca no meio, você coloca junto. Que lindo. Então, assim, Deus me fez lembrar isso agora. Olha. Né? Então, é uma maneira, o amor de ela poder olha, doar. Eu quero te dar um colchão, quero te dar uma garrafa d'água, quero te dar... Mas manda uma palavra Mas eu também quero te dar uma palavra de que Deus não esqueceu de você, exatamente. Não, só por causa dessa calamidade, né? Isso, Então, assim, é a empatia, né? E não falta, porque eu falei, gente, manda tudo que tá dentro do barracão. Mas no outro dia, sabe o que aconteceu? Chegou caminhões e caminhões, que eu falei, gente, espera, preciso arrumar aqui para poder... E aí a gente, para fazer as doações na nossa cidade. Não é impressionante? É impressionante. Que quanto mais você dá, mais você tem. Exatamente, Olha, se cada um que está aqui assistindo a gente entendesse o segredo de dar, por isso que eu vejo as pessoas na maior miséria na palavra de Deus, e elas saem da miséria a hora que elas dão. A hora que elas repartem o pouquinho que elas têm, elas deixam de ser a necessitada para ser a doadora. E para o doador, não falta. E quanto mais você se entrega, o quanto mais você se dá, o quanto mais você doa, isso volta de uma maneira extraordinária. É impressionante, na sua vida. Né? É impressionante. Então, e sempre quando nos votos que a gente sempre fez com Deus, nos votos, né? Sempre que fez, sempre que a gente sempre honra a Deus, né? E Deus traz, porque tem hora, você senta numa mesa de uma prefeitura, você só ouve não, você só ouve que não tem dinheiro, você só ouve que não tem recurso, que não tem, que tem dificuldade, e que está com problema aqui. Aí o Manga me dá um cutucão assim, e aí eles vão e falam, vamos orar, porque não dá, porque essa turma aí vai deixar a gente ir para baixo. Essa turma aí vai acabar com a gente, né? Não, pelo amor de Deus. Não assim, tem um para enxergar uma coisa boa, essa notícia boa e credo. Então, assim, e aí a gente vai lá, ora, unge. O nosso, hoje, o lugar lá que a gente tem na prefeitura, você já teve a oportunidade de ir, tem a arca, tem os nossos olhos, e você olha assim, é só prêmio que a prefeitura ganhou e vem ganhando, e eu falo assim, é só pela misericórdia, porque as notícias, né, são só ruins. São só ruins, você vai falar com, não tem dinheiro, eu falo assim, o Manga fala assim, filho, nunca teve dinheiro aqui. Nunca teve, né? Então, nunca. O que é que você está achando de estranho? O que você está... né? Então, e Deus foi dando estratégia, foi dando como fazer, como colocar a iniciativa privada junto, como que, né? Então, e vai Deus dando graça também, não dá? Graça. Então, assim, eu falo que a gente tem muito a agradecer, tem muito né? Então, a gente, Deus pra você ver que o dia a dia, você olha, olha, prefeito, primeira-dama, nossa, uma cidade enorme como Sorocaba, cidade rica. Pois é, querida. Lá também tem conta para pagar, sabia? Tem conta para pagar. E tem muita conta. Lá também tem muita gente pedindo. Lá também no gabinete tem um monte de má notícia. É verdade. Mas nem por isso eles deixaram de acreditar e deixaram de vencer com a arma que eles sempre venceram. É verdade. A oração, a fé e o trabalho. E o trabalho. Porque vocês trabalham, né, Cirlane? Você sabe que... Meu Deus, como é que você dá conta? Não, eu falei, segunda-feira agora, teve um bispo que... E a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus, né, bispo? Então, assim, na semana passada teve um bispo que veio pregar numa igreja bem pequenininha. Daí o Manga falou assim, eu vou lá, vou receber o bispo e tal. E aí, assim, eu até falei assim, poxa, mas por que o bispo veio, assim, numa igreja tão pequenininha, sem movimentar o povo, né? Assim, né? De fazer um movimento, né? E aí eu falo assim,
ele veio para falar com o Manga, para entregar uma palavra, só Olha. pode, né? E aí ele falou assim, Manga, existe um propósito, né? No 24º dia do mês. E foi explicando para o Manga. Ele falou assim, olha... E explicou do propósito. Abre um jejum nesse dia, às 18 horas, são 25 horas de jejum, faça com a sua esposa e tal, e tal. Então, segunda-feira a gente fez esse jejum, conforme a orientação, daí a gente foi buscar na Bíblia, lógico, e tal, e foi ver sobre o assunto, e falou assim, é verdade. Porque quando Moisés desceu do monte, né, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Então, e Jesus pediu que houvesse aquela purificação, né? Uhum. Então, a gente falou, poxa, Manga, faça isso, Deus vai te fortalecer mais e mais. Então, é de propósito em propósito, de oração em oração, né? E nunca, às vezes é o mesmo tipo de guerra, mas a arma que Deus manda a gente usar é diferente. Exatamente. É diferente. Exatamente. Então, para esse tipo, para essa que vocês estão enfrentando, o Senhor mandou um recado. Use essa. Vou te ensinar a usar essa. Exatamente. Porque eu falo assim, gente, no deserto, o povo estava no deserto. Será que eles não iam saber que ia faltar água? Já viu deserto com água? Deserto com água não é deserto, né, gente? Vamos combinar, né? Então, é claro que numa prefeitura tem muita necessidade, tem muita má notícia, tem muito, mas tem um Deus que faz a rocha abrir em água sempre. E vocês têm descoberto esse caminho, né, Cilange? É isso que eu estou entendendo. E ele falou assim... às vezes o secretário da Fazenda entra, daí ele falou assim, vamos orar para falar com o secretário? Vamos. Ele falou assim, vamos... Gente, aqui são os bastidores de uma grande prefeitura. Às vezes você acha que é só você que vai orar para falar com o prefeito. Não, o prefeito também ora para falar com o secretário. Esse secretário santo de Jesus tem poder. Então, e aí ele fala assim, e daqui a pouco aquele secretário que não cedia, que não dava uma luz, ele falou assim, tem uma alternativa. Ele falou assim, e meu esposo, olha. Olha, ó. Mas por que você não falou antes? Porque a gente está aqui, né? Então, mas é o poder da oração, né? Porque não tem outra explicação. Que eu falo assim. Não, porque às vezes a pessoa vem fechada naquela situação. Não tem saída. Não tem. E ele fala assim, não, tem que cortar, tem que... E o Manga fala assim, não vou cortar nada. Nós vamos ter que achar uma solução. E daí... Mas, enfim, aí é claro que você tem que agir, Para você, como mulher, qual é o seu maior desafio? Olha, como mulher, é assim. Eu sempre tenho uma ordem. Na minha casa é Deus, o meu marido, daí vem meu filho, a minha casa. Hoje eu cuido muito da minha saúde, né? Principalmente depois dos 40, hoje eu cuido. Como é que você cuida? Eu não cuidava antes. Hoje eu tenho uma rotina de exercício. Eu não dava bola para isso. E hoje é essencial na minha vida, né? Hoje eu voltei a me cuidar com dermatologista, com ginecologista. Então, assim, que antes... Necessidade de ser saudável. A necessidade de ser saudável e a necessidade de estar bem espiritualmente. Entendi. O espiritual não é só na igreja. O espiritual, claro, é na igreja, mas assim, o seu corpo tem que estar bem. Aí, quando eu entendi o templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, que eu falei, porque às vezes você chega numa reunião cansada, então assim... Tem um rendimento baixo, né? E para você entregar algo para uma mulher, você tem que ter o que entregar. Não adianta, e hoje... E mulher não engana a mulher. A maioria das mulheres... Tem muita mulher em depressão. Tem muita mulher com aquela energia para baixo. Verdade. Tem muita mulher que não faz um exercício. Às vezes é um falta de exercício. Então, assim, e hoje eu fui entender que eu falei, poxa, se eu preciso suplementar, hoje eu estou suplementando. Então, hoje eu entendo que falta algumas vitaminas, então eu fui me cuidar. Então,
E é gostoso você chegar perto de uma mulher e ver que ela tá bem arrumada, que ela tá, né? E também que ela tá cheia de energia, né? É e gostoso, que ela tá né? vitalizada, né? A mulher para baixo, como que ela vai poder ajudar a outra? Gente, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Não tem, exatamente. Então, o que eu faço? Hoje em dia, eu entendi que eu preciso cuidar de todas essas partes. Porque se você não tá... costumo a tua dizer casa assim, está toda desorganizada. Né, assim, e eu aprendi nos detalhes. Por exemplo, eu não durmo com a louça suja, nem que seja para colocar dentro da máquina de lavar, né? Que foi a minha melhor amiga, né? Eu falo. Não, você sabe, a minha de secar. Não, a minha sogra, sogra diz assim: presta atenção, viu? Deixa eu falar. E isso eu absorvi de uma maneira. Ela falou assim: não se desgasta. Camisa na lavanderia, máquina de lavar, compra urgente, seja parcela, faz o que for. Gente, é uma libertação. Se você não tem, compra a sua. Eu super indico. E assim, eu falo... Por quê? Eu super indico. Porque assim, você precisa ter o seu tempo de qualidade com o seu filho, na sua casa. Você tem que estar um ambiente bom. História. Eles só um pouquinho vão lavar. Olha o quê? Por mais que você lave, você não esteriliza que nem a máquina de lavar louça, verdade, tá bom? Sai quentinho, esterilizado. Para com isso. É isso. Então, assim, são detalhes... Você gasta, olha, e você sabe que já teve uma pesquisa que você gasta... Economia de água, né? Economia de água. A energia e a água que você gasta... A Brastemp já poderia nos patrocinar, né? Não poderia... Aliás, se quiser dar uma nova para mim, outra para a Silene, fiquem à vontade, viu, gente? Eu não quero deixar ninguém passar vontade aqui. Eu aprendi a desconectar de coisas bobas, né? A desconectar... Por exemplo? Por exemplo, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião de mulheres e a pastora falou, gente, é um detalhezinho, uma toalhinha que você coloca ali no seu banheiro, que você cria ali um ambiente. Um ambiente. E você, assim, seu marido pediu um antitranspirante, coloca isso na prioridade da sua vida, para você... Presta atenção nos detalhes, né? Então, assim, e hoje, então, eu tenho esse cuidado com a minha família, né? Entendi. Eu tenho esse... claro que eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho a Sim. pessoa que fica em casa, claro. né? Então, eu tenho 2 cachorros. Então, assim, eu tenho uma rede. Mas, e é isso. Hoje eu faço exercício, acordo 5h30 da manhã. 5h30. E, assim, até eu fico pensando, eu falo, caraca, né? Como pode? Mas assim, você vai mudando. Isso não é porque que você dorme às 10 da noite, não, né? Ou você nada dorme? Que 10 da noite, nada. Mas, assim, eu falei, esse ainda é um ponto que eu preciso melhorar. Mas, ali eu procuro ter. E hoje o Manga é muito mais ligado nessa questão saudável. Hoje, porque antes ele ficava naquela, preciso emagrecer, e hoje ele faz exercício, ele vai para academia. Família é uma bênção, né? Não é? Nem fale, né? E eu vejo aí você com seus netos. Nossa, que delícia, olha, é uma delícia. Eu amo a minha família. Todo o tempo que eu posso, eu estou com eles, cavo o tempo também, porque quando é importante, você cava um tempo, né? Você tem tempo. Para as coisas importantes, você sempre tem tempo, não é verdade? Quando as pessoas falam, como que você concilia? Eu falo, eu não sei, eu sei que faço, né? Porque você vai priorizando as coisas importantes, me fala uma coisa, ficou famoso o tal do mercado solidário. O que é mercado solidário? Olha que projeto legal. Eu cheguei, né? Eu falo assim, o Manga falou assim, poxa, eu precisava ajudar aquela comunidade X. O Manga anda muito na rua. Tá. E tem situações que realmente dói no coração. Não, dói. Porque é uma realidade que muita gente nem sabe o que é. Não tem noção do que é. Tem distribuição de cesta que eu saio chorando, que eu tinha vontade de ter mais uma. Porque assim, a minha vontade era abrir aquela mente, enfiar Deus, botar fé nele, botar e falar, garra, olha, você pode assim, também produzir. Eu sei que esse seria o ideal. Sim. Né? Tanto é que Sorocaba só que com a barriga vazia não dá, né? Não dá.
Não dá. Né? E eu falo assim, Sorocaba tem projetos muito legais de mão de obra, de escola de mão de obra, de mutirão de emprego. Mas quando tem situações que você chega... E aí o Manga falou assim, poxa, a gente precisa ajudar uma comunidade lá X. Daí eu falei, Rô, mas a gente não tem cesta, porque a cesta, para você montar uma cesta, não é fácil. Não. Né? Assim, gente, porque uma você tem tá uma por coisa, volta mas não tem a outra. De 60, você tem... 70 reais, a mais basiquinha. A mais assim. basiquinha. E quando você fala de 1, 2, 3, 5, é uma coisa. Quando você fala de 200, faça a conta. De milhares? De milhares, né? Aí eu falei assim, e eu, na minha casa, eu falo assim, para dona Regina Laje, que já tanto é que ela é a avó do meu filho, a gente chama ela de vó. Já virou. Da família. Já incorporou. E aí eu falo, Rê, anote para mim o que está faltando na semana. Sim. Eu não faço aquela grande compra. Não, eu também não. Eu falo assim, anote para mim o que está faltando. E a gente vai de acordo com aquilo que está faltando. Exatamente. E aí eu falei assim, Rô, deixa eu ir lá no barracão, vou tentar ver. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, já sei. Falei, vamos levar tudo isso para um determinado local e vamos fazer um mercado solidário. A pessoa leva só o que ela está precisando. Por quê, bispo? Você chega, você vai dar uma cesta, a pessoa leva aqueles itens básicos, mas às vezes ela nem come feijão, ela nem usa farinha. Então ela acaba não valorizando aqueles Aquilo itens, que você né? deu e você se matou. Se matou. Para montar. Você está entendendo? Tem gente que come leite moço, tem gente que não come. Tem gente que come bolacha, tem gente que não come. Tem gente que... Então, cada família tem a sua característica. Não é porque um come, o outro come. Um toma café, outro não. Então, assim... Eles têm um vale, tipo... Um vale. Então, eu chego lá, cadastro a família, chego na você comunidade... Pode tanto. E aí eu vejo, quantas pessoas tem aqui? 300. Aí eu vejo o número de itens, eu sempre levo de 8 a 10. Tá. Né? O CEAGESP me ajuda com muita verdura, com muita fruta. Que bênção. No final, eles podem levar o quanto eles querem, porque tem muito. Tá. E aí, eles passam e escolhem. Então, ele escolhe o arroz, ele escolhe a farinha, o macarrão. Por exemplo, escolher 8 itens. 8 itens do mercado. Dentre o monte que tem lá, entendeu? Dentre os 15, você pode pegar 8. 8 itens. Isso. Olha e aí legal. ela pede, se ele come mais macarrão, ele leva mais macarrão. Ou às vezes é o óleo, o leite, enfim, tem todos os itens lá. Mas isso não faz com que eu fique preocupada com um ou outro. Hoje não tem. Ou então, não montei a mesma cesta. Hoje não tem, por exemplo... mastomate, não é mastomate que fala? Molho de tomate, tá. Né? Não é por causa disso que eu não vou fazer o mercado. Que eu não vou. Né? Porque às vezes você chega no mercado e não tem um item. Não é. Aí você substitui, faz um outro, não é isso? Faz uma outra coisa. Exatamente. Então, aí eu falei, olha que ideia legal. Isso. E a pessoa sai feliz. E aí o Manga fala assim, eu não quero mais cesta. Eu só quero supermercado agora. Porque a pessoa... E o Manga é tão detalhista que no primeiro mercado a gente tinha umas cestinhas. A cestinha, quando você entra. No segundo, a gente não conseguiu empréstimo. Ele saiu arrasado. Ele falou assim, cadê a cestinha? Que a pessoa ia lá e pegava a cestinha. Daí, eu sei que hoje a gente tem as cestinhas, um parceiro. E aí a pessoa vem, escolhe. Lá no final, a gente coloca no saco. Pronto. E aí dá para ele. Então, assim... É legal, a pessoa vai, sai com 2 sacolonas, né? Porque ela sai com a sacola da compra, mais a da verdura. E vai embora, né? Olha. E assim, olha, bispo, a gente tá falando, né? Mas eu preciso falar de um assunto. Deixa. Que é o livro do Manga. Ai. E esse livro, bispo, eu até vou tentar achar aquela foto dele ser candidato aqui para você ver. E o que acontece? Esse livro, bispo, ele escreveu porque Manga tem uma história quando ele decidiu que ele ia mudar de vida e ele nunca mais ia usar droga. E ele já trabalhava tudo e era usuário. Ele era usuário. Achava que não. Tá certo? Como muita gente hoje acha que não. Que acha que não é viciado, acha que controlava e, na verdade, não controla a vida. E isso não tem classe social.
E aí ele foi perdendo tudo e tal. E ele mudou através da palavra de Deus. Amém. Quando ele mudou, e eu falo que de que não ande com manga, as mães começaram, procura o manga. Olha isso. Para ajudar. Então, de lá para cá, Deus deu esse propósito. E a gente tem um trabalho chamado CADEC, Centro de Atenção ao Dependente Químico. Hoje ele é uma ação social, é gratuitamente, onde a gente fala da palavra de Deus junto com os passos para sair da dependência química. Então, assim, é um trabalho gratuito. Chama que a gente tem CADEC, é o CADQ Brasil, CADEC Brasil. Tá. E aí, por muito tempo, teve um momento que eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer de nós? Porque, assim, só vai dinheiro. E eu falei, como que a gente faz para sobreviver na pandemia e tal? E aí Deus nos deu uma direção de contar a história, para que esse livro não fosse para a morte, sim para a vida. Eu quero mostrar porque a Renascer, ela começou, a gente evangelizando jovens e principalmente dependentes químicos. A minha casa foi a primeira casa de recuperação nossa. Eu tive 12 dependentes químicos. E hoje não tem uma família que não tenha alguém que, de alguma forma, às vezes não é uma droga dessa que a gente conhece, mas é um remédio para dormir. E impacta na família inteira, né, Bispa? Porque a mulher fica como que um zumbi, porque é um remédio para dormir. Contra a depressão. O outro para acordar. O outro para acordar. E é a mesma droga que alguém toma. Então, olha, esse livro pode te ajudar a sair. Eu tenho certeza que vai te ajudar a sair. Mas, você que já foi, você pode também adquirir esse livro para ajudar outros a saírem. É verdade. E assim, é uma história de superação, independente da questão droga ou não, porque pode ser uma droga, uma depressão, uma parte que você está passando da sua vida. Olha, às vezes até uma insônia. Tem gente... Exatamente. Outro dia aconteceu e uma tem pessoa muito, que acabou Bispa. tomando um remédio que era para tirar a insônia. E quando ela viu, ela estava tomando 3, 4, 5, tomou 20. E olha, nós fomos... Manga hoje, ele dá palestras, né? Então, quando... Inclusive, gratuito, ele vai dar palestra. Isso, vai agora mesmo. No Change Your Life, dia 2 de novembro. E a gente leva essa palavra, é uma missão, né? No site dele, rodrigomanga.com.br, tem um link lá para o livro, né? Toda a renda, 100%, foi o que fez manter o CADEC em pé, graças a Deus. Então, assim, às vezes ele vai dar uma palestra no local, aí o pessoal compra o livro e aí continua mantendo tudo 100% para o CADEC. E, Bispa, um detalhe muito importante. O que acontece? A dependência química, uma vez nós tivemos uma universidade, era um tema lá, liberação ou não das drogas, enfim. E o que me assustou? Os jovens, e tinha um médico lá, psiquiatra e tal, e o médico estava imbatível, e eu falei assim, manga do céu, vão matar nós aqui. Dentro da... Aí ele falava assim, os jovens falavam assim, eu uso maconha faz 8 anos e não sou viciado, eu uso 4 vezes por semana, e tá tranquilo, eu não sou. E o médico psiquiátrico falou, olha, o que eu tenho de casos de esquizofrenia no hospital, porque quando você está com 40, 45 anos, que é a fase melhor da vida, você... A conta vem. A conta vem, gente. Então, e era muitos jovens. Então, eu saí de lá e falei... Eu preciso denunciar, eu preciso falar. Os jovens, né? E eu falei assim, o jovem que acha que tem o controle da maconha... Né? Que ele acha que não está viciado, ele está. Tome cuidado. E olha, eu quero falar até, porque ultimamente eu tenho visto jovens que acabam viciando os pais. Infelizmente. Pelo amor de Deus. Olha, a natureza ela foi amaldiçoada. Então, se você fala, isso está na natureza, mas a natureza tem muitas coisas que são venenosas, porque ela foi amaldiçoada com a queda do homem. Então, tome cuidado. Pode ser que agora
você não esteja vendo, mas a conta vem. E a conta vem na hora que você não vai ter mais a força que você tem, a saúde que você tem, a mente que você tem. É a mesma coisa que a pessoa achar que ela vai se gastar, se detonar, porque não tem consequência. Espera chegar a 50 anos, espera chegar a 60 anos, para você ver o que vai acontecer com você. A conta vem. A gente pode fazer o que quiser, só que não vai escolher o que vai colher. Então, exatamente. Olha aqui. E aí, eu até abri na página aqui, olha, o manga. Ai, bonitinho. Aqui no livro conta a história, conta toda a trajetória dele, a superação. É um livro de... Ele fez Senai, então, assim, foi orador da turma. Ele sempre teve esse lado, sempre, no fundo, sempre foi, né, assim... dado da comunicação e tal, mas assim, isso mesmo, né? E realmente é assim, quando você governa a sua vida, você não permite um desarranjo. Esse é o Luque, o Bruno ainda não tinha nessa foto. Então, esse olha aqui é o Luque, toda. O Henrico, a Júlia, E aí, quando você governa a sua vida, você não permite mais desarranjos financeiros, psicológicos, brigas na família. Então, esse governo vem do governo de Deus sobre a tua vida. É isso. E é governar a sua vida. E essa é a palestra que a gente tem rodado aí o Brasil para fazer. E no Change Your Life você pode se inscrever. E o nosso querido prefeito Rodrigo Manga estará no Change Your Life junto com o apóstolo Estevão, junto com o Marcão do Povo. Eu também estarei. Somos todas pessoas que temos nossa vida mudada. A gente não tem um método, querido, para te ensinar. Nós temos uma vida. E da vida que nós temos e que nós provamos, nós vamos repartir com você. Change Your Life, 2 de novembro. Isso. Bom, eu conversei aqui com a Cilange, que não dá vontade de parar de conversar, porque assunto aqui não falta. É verdade. Não falta de jeito nenhum. Mas a gente vai voltar para mais outros assuntos. Antes de terminar, como a gente está aqui praticamente no Outubro Rosa, eu não posso eu não perder essa oportunidade, como mulher que nós somos. O que Sorocaba está preparando? Eu falo assim, eu sempre busco, eu falo assim, vamos fazer alguma coisa em outubro, mas não só em outubro, no ano inteiro, mas outubro é especial, né? Então, o que nós preparamos com a nossa equipe? Manga, a gente fez uma parceria nessa semana com a Santa Casa da Cidade, então nós vamos zerar a fila de mamografia da cidade. Oh, que bênção! Como a gente não vai conseguir zerar só em outubro, óbvio, a gente vai zerar até dezembro. Esse é o nosso propósito, mas a gente já nem esperou começar outubro, já começamos. Já começou com uma mamografia gratuita para zerar na Santa Casa de Sorocaba. Conseguimos esse recurso. Mas o que a gente faz? A gente sempre tem uma ação. Nós vamos ter de Papa Nicolau, de vários exames femininos ginecológicos para as mulheres. Foi num desses exames que eu decidi me cuidar. Então, é importante. Por que, Cilange? Porque foi assim. Eu cheguei e falei, vamos gravar no ônibus da mulher. Tem um ônibus da mulher? Um ônibus da mulher na cidade. Vamos gravar lá? Eu falei assim, vamos. E aí ela falou assim para mim, quanto tempo faz que você fez o último exame? De Papa Nicolau. Ela me perguntou. E aí eu disse, não sei. Daí eu falei, foi antes do meu filho nascer. Ele tinha 5 anos. Uau. Eu falei, uau, quanto tempo eu não vou fazer um exame? Daí ela olhou e falou assim, você não vai no ginecologista depois que seu filho nascer? Eu falei, nunca fui. E aí eu me deparei que eu falei, gente, eu não estou me cuidando. Né? Aí que eu fui ter um olhar. O que eu estou fazendo comigo? Você entendeu? Eu, graças a Deus, aí eu fiz a mamografia, fiz o Papa Nicolau, graças a Deus não deu nada, mas me deu um estalo. De assim, eu não posso passar mais de 5 anos sem eu me cuidar, sendo que a gente recebe, a gente tem informação. Não, e a gente sabe que a conta vem, de informação, não é verdade? E aí eu falei assim, poxa,
Não pode, né? E eu tenho tantos testemunhos lá. E aí, então, o que a gente fez? A gente vai ter a abertura desses exames, que vão ser em várias UBSs, então as mulheres vão entrar lá, vão fazer o seu agendamento, que serão nos sábados, em horários que elas possam, óbvio, fazer. Né? Nós teremos um evento no teatro, porque nós temos muitas pessoas curadas do câncer. Ai, que bênção. Então, nós queremos mostrar a vida, sempre tem vai ter uma ação surpresa com muita beleza, a gente se cuidando. Legal. Aí eu levo um pessoal de cabeleireiro, um pessoal de maquiagem. E no final, para finalizar, a gente vai fazer uma corrida, chama Corrida Pink do Bem. E lá, além da corrida, que já é tradicional na cidade, a gente coloca as divas que dançam, as divas que correm, as divas que andam. Que legal. Que são grupos distintos que, quando eu entrei, acabei unindo. Tá. Então, são mulheres que já tinham esses nomes e agora aí tem o pessoal que empresta suas penas, as mulheres empurram os cadeirantes na frente das corridas. Então, assim... São vários projetos, eu unifiquei. Antes eram todos separados, eu falei, gente... Vamos fazer um dia... Junto. Um dia de esporte, um dia de pink. Aí falei com a moça da corrida, eu falei, você topa absorver? Ela falou, claro que eu topo, né? E transformar o evento, né? Já como ainda mais legal. Então, nós vamos fazer basicamente isso. E tendo aí, é o que eu falei, é um detalhe que às vezes você fala, é um broxinho. Mas não é. É aquele momento que uma hora vira a sua chave. Você fala assim, quanto tempo faz que eu não me toco? Quanto tempo será que eu não me toco e não percebi algo aqui em mim? Então, é o se tocar. É o momento de ver se você está bem. Gente, casa, filho, marido, um monte de coisa. Exatamente. Então, é esse olhar... né, para você olhar e se tocar. O ano passado eu fiz um negócio que foi um desfile. Aí eu desfilei as motoqueiras, as mulheres do CrossFit, as meninas da beleza. Eu fiz uma bagunça dentro do teatro e elas amaram. E entraram nessa vibe, mas sempre com com a conscientização, né? Do se cuidar, de se amar, de buscar Deus. Sempre eu deixo uma mensagem, eu falo o quanto Deus mudou a minha vida e que pode mudar a sua também. É isso. Bom, gente, olha, conversei aqui com a Cirlange. Olha, acabou até a nossa água, hein? Nossa, a nossa água secou. Peraí, deixa eu... Olha, não é culpa da Vila de Pane, porque o nosso camarim tá maravilhoso. Eu falei para ela assim, agora que eu vou sair, que eu vou atacar. Eu vou atacar. Vocês não sabem o camarim que a Vila de Pane arrumou aqui pra gente. Eu falei, não é... Ele falou o nome... Em vez de ser banoffee, que é banana, mas era de uva. Uva-noff? Uva-noff. Só que eu olhei e falei, meu Deus, isso aí deve estar demais, né? Vamos para o Uva-noff. Olha, a companhia de vocês está maravilhosa, mas tem um Uva-noff nos chamando. Eu falei, entendeu? Gente, então... a Vila de Pane fez com a gente, eu não quero assim... Eu não parei de pensar nele, então... Eu não quero provocar nenhum... Porque, olha, entra lá, @Vila com 2 L's, de Pane com 2 N's, tá bom? Olha aí, ninguém vai passar vontade na Vila de Pane. E olha nos stories aí, que você vai ver a gente agora. Vai ver a gente, né? Então, a gente vai fazer sacrifício. Querida, isso, eu amei uma última aqui. mensagem para a mulher que trabalha com alguém que tem um sonho e ninguém acredita. Olha, assim, eu sempre falo para a mulher, né? Seja uma mulher que você possa encorajar outras mulheres, né? Seja aquela mulher que você possa passar algo positivo, né? Aquela mulher que possa, poxa, aquela mulher... Eu tenho até uma vizinha, eu sei que era só uma mensagem, minha gente... Eu tenho uma vizinha que eu falo assim... Vai, amiga, vamos lá, eu vou passar na sua casa. Eu passo, eu pego, eu levo. E aí eu falei, poxa, eu preciso ajudá-la. Ela estava tão para baixo e hoje ela está tão para cima. Olha que legal. E aí eu falo assim, poxa, tem dia que ela falou assim, não, acho que hoje não vai. Ela falou, você vai sim, lógico que vai, porque eu tenho que ir. Então é isso. Então, seja aquela mulher que levanta outras mulheres, Amém. né? Seja aquela mulher que realmente possa fazer a diferença. E para isso, basta você participar,
basta você querer. Você não pode ficar aí que reclamando. Você tem, dá para você fazer uma história. Na comunidade que você tá. Comece ajudando a escolinha das crianças. Comece visitando uma igreja. Comece lendo a Bíblia. Comece... Enfim, tem tantas maneiras, né, de você se fazer. Então, assim, não se sinta para baixo, levanta, sacode, vambora. Vambora, isso, né? Então, assim, vamos viver o que Deus nos dá. Amém. Isso, porque ser gratos é o que, assim... Seja grato. Hoje, Deus me fez lembrar de tantas coisas, até da gravata, que a gente pedia emprestado, então, né? Até eu falava assim, né? E hoje, graças a Deus, meu marido pode comprar uma gravata, né? Graças a Deus. Você fala que é um detalhe, mas não, né? Mas já faltou. Já faltou. Eram momentos que eu falava assim, nossa, você olhava e tinha 3 gravatas, né? Então, verdade. Então, é isso, são os detalhes do quanto Deus faz. Então, é isso, coloca no seu coração. Mas você também tem que agir a fé, né, Bispa? Faz com o que você tem. Isso. Faça com o que você tem. Não dá para fazer igual o outro. Você só vai saber que o teu é ruim porque você olhou para o lado. Não olha para o lado. Olha para Jesus, olha para aquilo que você tem e faz. Seja aquela pessoa que promove o outro. Promovendo o outro, você vai fazer parte da história do milagre da outra pessoa, da história boa. E isso faz com que você se enxergue de uma forma maravilhosa. Gente, que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que esse podcast maravilhoso faça você enxergar a tua vida com olhos de amor, com olhos que enxerguem todos os dons, todas as capacidades que você tem, independente de onde você está, independente da tua condição financeira, independente da tua aparência. Porque você também foi formado à imagem e à semelhança de Deus. E quando a gente é fiel no pouco, faz aquele pouco multiplicar, Deus coloca a gente sobre o muito. Faz o seguinte, eu tenho certeza que você tem uma amiga que vai precisar desse podcast. Então, curte, se inscreve, dá um like, deixa o sininho ativado, porque é imperdível, com certeza, o Bispa Sônia Talks pelos convidados que passam aqui. Deus te abençoe. Obrigada, Cilange. Um beijo. Nem vou falar mais para a gente não entrar em outros assuntos. Deixa pro próximo. Tchau, amei.